Bom, Bom, estamos fazendo uma série sobre o folclore e ela envolve stop motion, animação de papel, cenas live action, então uma coisa bem artística. e o tema de hoje é quando você é o primeiro filho artista da família. Que é o nosso caso. Eu sou a primeira artista da minha família, né? E daí o que isso gera, né? Se você for ver, assim, a linhagem de vários artistas famosos e tudo mais, né? Muita gente já tinha artistas na família, né? Não necessariamente artistas famosos, assim. Nepo Babies. Às vezes, alguns são... na verdade, vários são nepo babies, tá? Muitos são nepo babies. Às vezes não são nepo babies, tipo, de outro artista famoso necessariamente, mas já de alguém do mercado ou de alguém rico, mas enfim. É muito difícil porque o mercado da arte, principalmente no Brasil, mas acho que no geral, assim, ele é muito bolinha, extremamente bolinha. E daí, por ele ser muito bolinha, é muito difícil de você saber como navegar esse mercado, né? Se você não tem nenhuma referência. Então, pra mim mesmo foi muito difícil. E ainda é de vez em quando, né? Porque, assim, eu comecei na arte muito nova, assim, criança mesmo. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha uns 9 anos, 9, 10, acho, por aí. Por outros motivos, eu não queria ser atriz, eu não gostava de teatro, eu nunca tinha visto peça. E daí no final eu acabei gostando muito e daí comecei aos poucos a estudar mais e investir e tentar alguns trabalhinhos ali na parte de atuação. Então já testei várias coisas assim dentro do mundo artístico, né? E o que eu posso dizer de todos eles, né? Tudo é muito difícil de você entender como que faz para você monetizar, assim, sabe? Então eu comecei lá muito criancinha, assim. E daí, no caso dos meus pais, eles não sabem nada de arte, não faziam arte, não tinham contato com ninguém que fazia arte, né? Aliás, tinha até um pouco de preconceito, né? Então, assim, foi muito complicado, assim, até pra minha mãe que me ajudava um pouco mais nessa parte da arte, assim, de conseguir me ajudar a me direcionar nesse mundo, né? Porque como eu era criança, né, principalmente no começo ali, procurar agência de ator pra ver como é que funciona, sabe? Ver como é que é a questão de carreira, a questão da RT, sabe? É um mundo totalmente à parte, assim, do que a gente tá acostumado, né? E não tem muita informação sobre, assim. Se você pesquisar na internet, vai ter uma coisa ou outra, assim, mas ainda assim é muito difícil se você não tem ninguém da área, assim, pra te dar uma direção, até porque tem muita falcatrua nisso tudo, né? Então, hoje que eu sou adulta, né, já passei muitos anos fazendo várias coisas e tal, eu consigo ver que tem muita falcatrua, muita gente que se aproveita, assim, do sonho das pessoas, assim, né, pra ganhar dinheiro mesmo, sabe? Então, tem golpe de agência, que você, né, vai pra uma agência de ator, sendo prometido que você vai fazer teste, que você vai passar, que não sei o quê. E daí te cobram 5 mil reais pra fazer um book de foto, e daí nunca mais entra em contato, sabe? Tem workshop, umas coisas assim, nada a ver, assim, também, sabe? Que às vezes não são com profissionais que tem ali realmente um estudo, sabe? Tem vários tipos de coisa. E é muito complicado, porque se você não tem essa informação e você tem esse sonho, né? E já é difícil, sei lá, e tentar fazer, passar por essas decepções, assim, sabe? Mesmo no meu caso, assim, que agora eu consegui conhecer bastante gente, assim, do mercado, querendo ou não, né? Tipo, tive a oportunidade de estudar mais arte, tipo, fazer curso, conhecer gente, viajar para estudar workshop, esse tipo de coisa. Ainda assim é difícil para mim entender um caminho certo para você se guiar para trabalhar com arte, né? E eu falo isso não só na parte de atuação, mas no geral mesmo, assim, sabe? Então, você vai querer ser ilustrador, como que você começa a trabalhar no mercado editorial, para fazer capa de livro, por exemplo? Não tem um guia, assim, super certo, né? Como que você começa a trabalhar com produção cultural? Ou, sei lá, quero fazer exposição em museu, ser artista visual, ou cantor, ou ator, ou compositor, enfim, tipo, tudo é muito difícil, assim, sabe? Pra mim, o que pegava bastante, assim, no começo, eu sou de uma família que todo mundo ou é engenheiro, ou virou policial federal, ou trabalha com mecânica, trabalha com carro, gosta de carro, ou faz alguma coisa mais da área até de exatas, assim. Eu tenho muitos poucos primos, assim, que foram realmente pra essa área um pouco mais artística e mesmo assim tinham muito preconceito, né, em cima, né, eles enfrentaram bastante preconceito desde o do começo, assim, tipo, diferente da Isa, eu não comecei com nada da arte, né, eu não gostava de fazer teatro, e eu fui, depois do cursinho, depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter um pouco mais de contato, né, eu já sabia que eu gostava de fazer vídeo por conta de trabalhos de escola, assim, mas desde que eu fundei uma empresa de audiovisual na faculdade e eu nunca me permiti
pegar esses cargos mais artísticos, assim, porque eu achava que eu não tinha jeito pra isso, sabe? Eu era mais... eu tenho uma visão um pouco mais técnica, assim, uma visão um pouco mais lógica, assim, das coisas, e também muito antissocial, muito tímido, muito ansioso, principalmente, então, no início da faculdade eu pegava só essas coisas mais de administração, assim, né, que até tinha dado a direção pra um PA meio doido, e... E depois eu acabei tendo que assumir a direção mais por necessidade, porque a gente já estava fazendo ali o projeto e alguém tinha que fazer, então ia ter que ser eu, e daí eu fui. E foi a área que eu mais gostei de fazer, assim, a área que eu gosto de fazer, a área de direção, de cinematografia, eu gosto muito de fazer. Até roteiro mesmo, eu tinha altos limites, assim, eu achava que eu não sabia escrever, que eu não devia escrever, e por necessidade eu tive que aprender a escrever, e hoje em dia eu que faço os roteiros da série que a gente tá fazendo, sou eu que escrevo, de modo geral. Pra mim sempre foi um pouco essa questão até de preconceito, assim, com você viver numa profissão mais artística, assim, né, que vinha muito justamente da minha criação, que foi uma criação mais voltada para o trabalho tradicional, né, empresa, construção, essas coisas. Se vocês forem ver os vídeos, vocês vão ver que eu já fiz várias coisas, né? Eu já fiz startup, já trabalhei em marketing, já fiz várias coisas. E no final eu entendia que eu queria trabalhar com cinema, mas que isso era uma coisa pra, de repente, sei lá, depois que eu tivesse uns 30 anos, que eu tivesse estável na vida, que eu tivesse uma casa, que eu tivesse dinheiro na conta. Ou seja, nunca, né? Porque nessa economia não vai acontecer isso. E eu ficava meio que circulando o meu objetivo central, né? Em vez de eu ir direto ali pra trabalhar com cinema, eu vou falar, não, vou fazer uma startup, que essa startup vai me dar dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e daí eu vou trabalhar com o que eu quero trabalhar, com o que eu gosto de trabalhar. E não tava dando certo, né? Eu fui fazer essas coisas e eu ficava extremamente estressado fazendo. Tem 2 jacuzzis aqui em cima, que são pássaros bem grandes, que estão atrapalhando a gente nesse evento. Com isso eu fiquei sempre circulando, assim, fazer o que eu queria, muito por até uma coisa que eu descobri depois, que era até um certo preconceito com atuar nessa área, assim, e talvez entender até que o trabalho ele tinha que ser sempre uma coisa sofrida, sabe? Se você gostasse do trabalho, tinha alguma coisa errada. Foi um pouco assim que eu fui criado. Até hoje, às vezes eu me vejo, tipo, o trabalho que a gente faz, né? A gente trabalha 7x7, a gente tá trabalhando no final de semana, a gente tá gravando aqui domingo. Tem dia que às vezes é terapia, sabe? O trabalho que eu tô fazendo, sabe? Porque eu gosto muito de fazer o que eu tô fazendo. E, cara, comparado com o que era quando a gente tava atuando com empresa, quando a gente tava indo atrás de cliente, assim, é outra vida, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que mudou bastante, assim, pra mim. Mas da mesma forma da ISO, tipo, você fica 100% perdido, né? Porque como não tem já alguém que trabalha com isso na sua família, se não tem alguém famoso, se não tem alguém com contatos, principalmente, Realmente. o que você faz, né? Tem gente que nasce muito desenrolado, nasce com essa habilidade, consegue fazer amizade com todo mundo. Não é o nosso caso, a gente é antissocial, tímidos. Como que você faz, né, pra ir, né? Eu já falei em outro vídeo, tipo, como que você responde? Se você quer ser diretor, como que eu respondo essa pergunta pra alguém? Eu não sei, né? Então, além disso, tem até o ponto que a tua família não entende muito bem, né? Eu não posso falar que, por exemplo, que a minha família não gostou ou que deixou de me apoiar, mas na maioria das vezes eles não entendem o que eu tô fazendo, então meu pai não entende até hoje, né? Eu falo o que eu tô fazendo ali, daí ele fala, não, mas os clientes vão gostar disso, daí sim, os clientes. E é difícil explicar também, até é uma coisa que eu acabo nem falando muito pra minha família, assim, porque tem, querendo ou não, esse preconceito, assim, de você falar que você vai fazer uma série, que você vai trabalhar com internet, que você vai trabalhar com alguma coisa mais artística, assim, e você acaba ficando perdido, acaba ficando sem apoio, acaba tentando fazer as coisas muito sozinho, e essa é uma dificuldade principal que a gente tem, né? Não, com certeza, assim, sabe? E uma coisa também que pega muito, né? É a questão, às vezes, de falta de confiança também. Coisa que eu sinto muito, assim, no meu caso, né? Quando eu decidi que eu ia tentar seguir na arte mesmo, apesar de, né, ser complicado e tal. Na minha família, né, os meus 2 pais, eles são os primeiros a terem graduação, assim, sabe? Então, assim, muita dificuldade eles passaram na infância, meus avós também eram meio ferrados, assim, muito esquisitos, né? Então, acho que eu sou uma das primeiras pessoas, assim, da minha família que realmente tá numa posição que consegue parar, assim, ter uma segurança financeira suficiente para pensar, assim, nossa, o que eu quero fazer, assim, sabe? Né? O que eu quero trabalhar, assim, não simplesmente já ir pro mercado de trabalho para se manter, para sobreviver, assim, né? E daí eu pensei muito, assim, sabe? Porque mesmo que você tenha apoio, mesmo que você tenha os talentos, tenha as habilidades, tenha a vontade, assim, ainda assim é muito difícil de você se assumir artista, né? De você olhar assim e falar, não, eu sou artista, eu quero seguir, eu quero tentar, não importa que eu não sei o que eu tô fazendo, mas vou tentar.
Porque é um mundo inseguro, né? Então, claro, é uma coisa que eu comecei a observar muito, assim, conforme eu fui crescendo, assim, até pelos meus pais que têm trabalhos mais tradicionais, assim, é que, por mais que a arte seja um caminho muito incerto, ter um trabalho é um caminho muito incerto, viver é um caminho muito incerto, sabe? Então, claro, é mais fácil você seguir, né, os manuais que a vida te dá já, né? Tipo, ai, faça faculdade, daí depois encontra trabalho, daí, sei lá, faça um concurso, né? Que são caminhos mais delimitados, mas no fim do dia isso não te garante 100% que você vai conseguir ser bem sucedido na vida, que você vai conseguir se manter bem, que nada vai dar errado, né? E daí, os meus pais, assim, eles se ferram muito, assim, sabe? Mesmo que eles tenham um trabalho mais tradicional, e, claro, a gente tem segurança financeira, isso é ótimo, né? Não posso dizer que se eles fossem artistas ia ter ou não sei, não tem como saber esse tipo de coisa. Mas eu vejo também que não garante felicidade, entendeu? Necessariamente. Não garante que vai dar tudo certo, não garante que vai ser fácil, né? Então, eu que tô numa posição um pouco mais privilegiada do que a deles, né? Quando eles forem escolher as profissões assim, né? E eu sei que, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil você tá numa posição assim, que você pode realmente escolher o que você quer fazer, ou, né, dar umas brincadas ali, pelo menos. Né? Eu me senti um pouco até na obrigação, assim, de honrar isso e tentar fazer uma coisa que eu quero, sabe? Porque se eles trabalharam tanto, né, por várias gerações, assim, para que eu pudesse ter uma vida mais confortável, assim, né, eu vou tentar usar o que eu tenho para conseguir tentar seguir o meu sonho, sabe? E seja o que Deus quiser, assim. Né? Claro que eu quero muito, assim, ajudar minha família, eu quero conseguir sair de casa, eu quero conseguir fazer as coisas certinho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, por que eu não posso tentar fazer isso sendo artista, entendeu? Ao mesmo tempo. Eu acho que também muita gente idealiza muito, né? Ou não tem muita noção do que é ser artista, tipo, do dia a dia, assim, sabe? Que não são os artistas da Globo, que não são as pessoas super ricas e famosas, assim, as celebridades, né? E daí, conforme eu fui crescendo e fui fazendo vários cursos, conhecendo várias pessoas do mercado, você começa a ver que tem um mercado enorme de artistas que a gente não conhece, que a gente não sabe o dia a dia, mas que estão vivendo ali na sua esquina, que são o seu vizinho, que tem uma lojinha no centro, sabe? E eles... sem contar o próprio potencial que a gente tem disso dentro do Brasil, assim, até Sim. Essa série que a gente tá fazendo, embora a gente não tenha lançado ainda, a gente não conhece outros brasileiros que façam alguma coisa no formato que a gente quer fazer, né? Tipo, de uma série mais elaborada, pra internet, com apoio de financiamento coletivo, né? Geralmente quando você pensa ali em cinema é muito trabalhar numa produtora tradicional que só funciona com edital público, é meio que isso, né? Porque é só o que tem também. Então muitas vezes a gente não imagina as possibilidades que tem disso, as possibilidades também de ganhar dinheiro com isso, né? Então a gente acaba tendo alguma sorte que a gente já fez publicidade, a gente já fez algumas coisas parecidas, então a gente também consegue construir um planejamento em cima disso, de viver em cima disso também. Mas eu acho que o que muitas vezes acontece no Brasil principalmente é que se você quer fazer uma coisa parecida, você tem zero informações. O que tem é tudo estrangeiro e o que tá na gringa não funciona direito aqui no Brasil. Tipo, por exemplo, o brasileiro não tem muito esse costume de financiamento coletivo. No começo vai ser sempre mais difícil, né? Você tem que treinar outro público ali também. Mas é uma coisa que existe caminhos, assim, pra você ir, né? Então não é uma coisa impossível. Não, com certeza, sabe? Eu acho que ser artista, principalmente no Brasil, né, é muito sobre você construir seu próprio caminho, assim. Você vai perguntar pra qualquer artista do dia a dia, assim, tipo a galera que trabalha no audiovisual, ou pessoas que, sei lá, são do teatro, mas que não são da Globo, enfim, né, ou pessoas aleatórias, assim, pessoas artesões, sabe? Como que eles chegaram onde eles estão, assim, sabe? Como que eles acharam essa profissão super específica, galera que é bonequeira, sei lá, né? E você sempre vai ver que é sempre muito diferente, sabe? De pessoa pra pessoa, assim. Tem uns ou outros que os pais já eram artesões, ou enfim. Mas também tem gente muito aleatória, tem uma jornada nada a ver, assim. Tem gente que viajou pra outra cidade fazer uma coisa, daí descobriu que existia, daí foi atrás. Tem gente que achou a informação na internet, tem gente que fez um curso, tem gente que teve um amigo, deu um amigo e levou pra fazer outra coisa, sabe? Então, eu acho que a dificuldade de ser artista é você conseguir construir seu próprio caminho e se achar na profissão e conseguir monetizar o que você faz, sabe? Mas, tipo, não dá pra dizer também que ser artista, escolher ser artista é escolher, sei lá, ter segurança financeira, é escolher não ter futuro. No entendeu? final isso é preconceito, né? Então, isso é relativo. Isso é muito pior também quando a gente tá numa família que a gente é o primeiro artista da família, com né? certeza. Porque tudo vai ser muito novo, né? Pros seus pais, pros seus parentes. E Não vai ter lógico, direção. eles também. Acho que eles se importam, mas acabam até
vezes trazendo isso de uma forma ruim, assim, pra você, de, tipo, ter medo que você vai ficar sem dinheiro, que você vai fazer uma coisa assim, porque realmente talvez a gente tenha uma visão até negativa do artista no Brasil, assim, quando você já não é aqueles que tá trabalhando lá na Globo, que você não é aqueles que já são famosos, assim, né, tipo, como que vive essas pessoas, né, como é que você vive do teatro, como é que você vive ali do audiovisual. Então, esse é um dos principais perrengues, assim, do começo, né? Que na verdade é ver que você vai ter que ir um pouco sozinho nessa jornada, assim, né? Tipo, seus pais, seus parentes podem até te apoiar, mas eles só vão até certo ponto, né? Tem outro ponto, é tipo, você tem que descobrir como é que faz, você tem que correr atrás, você tem que ter resiliência, muita resiliência pra continuar fazendo isso. E é um pouco isso, né? Ah, sim, e aprender a equilibrar também, sabe? E uma coisa que eu vejo muito, assim, é que às vezes as pessoas se preocupam, assim, se eu arranjar um emprego CLT normal, eu deixei de ser artista, né? E também não é assim, sabe? Eu sei que eu vou sempre ser artista, entendeu? Mesmo que eu desista das coisas que a gente tá fazendo, ou dê errado, e eu vá arranjar um emprego tradicional que seja, sabe? Enquanto você estiver fazendo arte, enquanto você estiver conectado com isso, estiver estudando de você ainda é artista, sabe? Não tem problema você fazer uma coisa artística como hobby, ou fazer como um segundo trabalho, ou enfim, sabe? O que importa é você fazer, sabe? Independentemente do que seja, e conseguir se manter vivo e sobreviver a essa realidade que a gente vive, entendeu? Então, é muito sobre isso, né? E se você quiser acompanhar a gente nessa jornada, vocês podem se inscrever no nosso canal, ou se inscrever nas nossas redes sociais, que a gente está mostrando making off. No YouTube a gente traz uma conversa também sobre o nosso momento, sobre o que a gente está fazendo na nossa vida. E se você quiser apoiar, a gente também tem o nosso Apoia-se, que você consegue apoiar a partir de R$5 o nosso trabalho e acompanhar a gente de perto nessa jornada. Muito obrigado. E é Tchau. isso.